que a gente tem percebido? Que a área da saúde, nós temos evoluído muito na questão de conhecimento das doenças, tratamento, diagnóstico, medicamento. Mas, no entanto, as pessoas continuam ou estão morrendo ainda, cada vez mais, por doenças não transmissíveis. Vocês vão ver daqui a pouquinho, na hora que eles projetarem ali o gráfico. E a gente consegue perceber que, com o passar do tempo, nós estamos tendo muito sucesso para lidar com questões relacionadas a problemas muito graves de saúde, como doenças neonatais, geneticamente transmissíveis, que é a linhazinha, o gráfico, a parte rosinha que vocês estão vendo, mas a parte azul, entre 90 e 2017, aumentou muito, e são mortes ocasionadas por doenças não transmissíveis. Se a gente pensar nisso, a gente vai perceber que essas doenças são doenças relacionadas ao estilo de vida. Se nós nunca entendemos tanto de estilo de vida, por que as pessoas estão morrendo mais em decorrência do estilo de vida? É óbvio que as pessoas estão vivendo mais. Antigamente as pessoas morriam com 30, 40 anos. Hoje as pessoas vivem mais. Então elas têm mais tempo para sofrer as consequências do seu estilo de vida. Isso é uma coisa. Agora, se existe, e isso vai acontecer cada vez mais, né? Porque as pessoas vão viver mais. Só para vocês terem uma ideia, a projeção para 2050 é que nós tenhamos mais de 2 bilhões de pessoas acima dos 60 anos, e o Brasil, em 2025, vai ser o 6º país no mundo. Me dá o outro, por favor. Me dá outro, acho que está achando muito. Mas nós seremos o 6º país no mundo em idosos acima de 60 anos. Então, a gente precisa começar a mudar uma forma ou a mudar uma estratégia de lidar com as pessoas. Oi, obrigada. Nós precisamos encontrar uma maneira de lidar e ajudar essas pessoas a mudarem o estilo de vida. A Organização Mundial de Saúde fala e mostra sempre isso, né? Que a gente vai ter, a projeção é de que nós tenhamos 36 milhões de mortes decorrentes de doenças não transmissíveis. E que as principais causas são câncer, doenças crônicas, respiratórias, diabetes. Ai, tem um degrau aqui que toda hora que eu piso eu acho que eu vou cair. Cuidado com dieta, atividade física, estresse, álcool e cigarro poderiam prevenir 20 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde. Agora, a pergunta é, se as pessoas sabem que fumar faz mal, por que elas não param? Se as pessoas sabem que ser sedentário faz mal, por que elas não começam uma atividade física? O que vocês imaginam? Qual é o desafio? Gente, meu cronômetro está parado até agora, eu estou adorando, tá? Não tem problema não. Estou achando ótimo. Por que vocês acham? Se nós sabemos, se as pessoas sabem que estar acima do peso, não ter um peso saudável, faz mal, por que as pessoas não mudam os hábitos? O que vocês imaginam? Emocional, comportamento, o que mais? Estilo de vida? Hábito? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês não precisam me responder, só para vocês refletirem. Qual hábito você tem que você gostaria de mudar e você não consegue? Pode não estar relacionado com a atividade física ou com a alimentação, mas pode ser dormir mais cedo, ficar menos tempo nas mídias sociais, procrastinar menos, me dedicar para aprender inglês, gerar mais conteúdo na mídia social. E quando você olha para esse hábito, você sabe a importância que teria na sua vida se você conseguisse mudá-lo? Todo mundo conseguiu achar alguma coisa que gostaria de fazer diferente e não consegue? E quando alguém chega para você, suponhamos que você chegou à conclusão que é dormir mais cedo. Você sabe que você precisaria dormir mais cedo. Como é que você se sente quando alguém chega para você e fala assim, você tem que dormir mais cedo? Dá uma raiva, né? Não dá uma raivinha?
Você já sabe que você devia dormir mais cedo. E quando alguém vem e põe o dedo na tua ferida, você se coloca numa posição de defesa. E a gente faz isso com os nossos pacientes, clientes e alunos todo santo dia. Porque a gente olha para eles e fala assim, você tem que mudar isso. Turma, ele já sabe. Ele não está ali para ouvir o que ele deveria fazer. Ele está ali para encontrar parceria, ajuda na construção de uma solução para fazer algo que ele sabe que ele deveria, mas que ele não está conseguindo. E aí você vai lá e fala, mas você tem que diminuir essa circunferência de cintura, porque senão o seu colesterol, porque sua esteatose hepática, ele já sabe. Ele não precisa ouvir isso. E é por isso que toda essa área de comportamento, de coaching, de abordagem, de teoria cognitivo-comportamental, cresceu tanto nos últimos anos. Se a gente olhar aqui, a gente vai ver a quantidade de artigos científicos que a gente tem, né, uma linha de crescimento no PubMed na área de coaching de bem-estar e saúde. Porque o meio acadêmico, assim como a prática clínica, já percebeu que não adianta entender mais sobre a melhor prescrição, qual é o melhor suplemento, qual é o melhor programa para cálculo de composição corporal. Não é isso que vai fazer com que a pessoa consiga pôr em prática um novo hábito. E, curiosamente, quando a gente sai da faculdade, a gente se dedica muito a se especializar cada vez mais nisso. Será que tem um suplemento melhor? Como é que funciona essa via metabólica? Será que tem um programa para calcular a composição corporal melhor? E a gente está esquecendo o lado humano, o lado do comportamento. E para ajudar essas pessoas nesse sentido, eu preciso também buscar o meu autodesenvolvimento. Eu também preciso me colocar num outro lugar. Alguns artigos mostram para a gente, né? Esse foi um artigo muito interessante que foi publicado na Inglaterra em 2019. Eles acompanharam durante 10 anos pacientes com diabetes tipo 2. Eram 2 grupos. Um grupo morreu 50% menos que o outro. Eles eram acompanhados no mesmo hospital, eles tinham acesso aos mesmos medicamentos, aos mesmos equipamentos, aos mesmos exames de diagnóstico, tudo igual. A única diferença é que esse grupo que morreu 50% menos, nos primeiros 12 meses após o diagnóstico do diabetes tipo 2, eles foram acompanhados por uma equipe do hospital multiprofissional, treinada em empatia. Quem aqui já buscou um curso para desenvolver empatia? Não julgamento, presença. A gente não está olhando para isso e é isso que está mudando vida. Esse outro artigo mostra uma redução nos custos hospitalares de $12.000 por paciente, quando esses pacientes foram acompanhados com sessões de coaching. Semanalmente tinham contato. Por que a gente pôs na cabeça que a consulta nutricional tem que ser uma consulta e um retorno dali 30 dias? Cara, ninguém muda um comportamento em 30 dias. Eu tenho que estar toda semana falando com o meu cliente, com o meu paciente. Nós precisamos desconstruir esse modelo de atendimento. Não está funcionando. Ah, Lu, mas alguns funcionam. Funcionam. Tem pessoas que são disciplinadas, tem pessoas que já chegam muito prontas e preparadas para mudar. Mas para a maioria das pessoas, esse modelo não funciona. A gente precisa desconstruir isso e começar a traçar, ter um contato mais próximo, ficar mais ao lado do nosso paciente, do nosso cliente, para que ele consiga mudar. Não é... Um cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes a consulta vira uma batalha, um jogo de convencimento. Você precisa começar uma atividade física, ele odeia exercício. Lu, mas então tá, se ele odeia exercício, eu faço o quê? Ele não faz exercício? Ele odeia exercício, mas ele está disposto a começar a comer mais fruta, ou ele está disposto a começar a ter uma alimentação mais saudável. Por que você vai ficar num cabo de guerra do exercício? Aprende a começar por aquilo que ele está mais disposto. Dá o primeiro passo. Nós fomos treinados na faculdade a olhar o que está errado e corrigir. Mas nós não fomos treinados a perceber o que o meu cliente, o meu paciente está pronto para fazer. E aí, eu tenho que escolher que tipo de profissional eu quero ser. Aquele que corrige o que está errado, entrega a melhor prescrição, e eu fiz a minha parte, se ele fizer ótimo, ele vai ter resultado, se ele não fizer, problema é dele. Isso é um tipo de profissional. Não estou julgando aqui, só estou dizendo que tem esse tipo de profissional. Ou eu quero ser um profissional que vai pegar na mão do meu cliente, do meu paciente, sentar do lado dele e falar assim, vamos lá, como é que a gente vai fazer isso dar certo? Porque eu também tenho os meus desafios.
Eu também tenho os meus hábitos que eu sei que eu precisaria mudar e não consigo. É desse lugar mais humano e menos autoritário, dono da verdade, eu sei o que ele tem que fazer, que eu realmente vou conseguir gerar mudança no estilo de vida dos meus clientes. Está fazendo sentido para vocês? Porque quando eu olho o que está errado e falo, você tem que fazer isso, eu estou ignorando que na minha frente tem um universo. Um ser humano cheio de crenças, de história, de medo, de frustrações. E eu estou querendo que ele simplesmente consiga seguir aquilo, encaixe aquilo na vida dele. Então, é uma opção. Tem profissionais que optam, eu quero fazer a melhor prescrição, se ele vai seguir ou não, não é um problema meu, e tudo bem. E tem profissionais que falam, não, vamos lá, por onde a gente vai começar? Como é que a gente vai fazer isso dar certo? E é tão importante entender isso, porque quando a gente sente essa resistência, esse cabo de guerra, essa definição ela é muito antiga e ela é muito bacana, porque ela deixa claro que quem causa resistência é o profissional. Porque a resistência é uma força que surge no seu cliente, no seu paciente, quando ele não aceita uma influência que você está querendo exercer sobre ele. Então, não começa no consultório, começa em casa. Na conversa com o marido, com a esposa, com o filho. Quando vocês estiverem falando e perceberem resistência, para o discurso de convencimento e olha para você. O que é que você está querendo que essa pessoa faça que ela não quer? Ou ela não está pronta, ou ela não está disposta. Muda a forma de comunicar. Porque quanto mais você insistir, mais ela vai resistir. Lembra da terceira lei de Newton? Para toda força existe uma força contrária na mesma intensidade. Seu paciente está resistindo, para. Solta a corda. Muda de tópico. Vai por outra coisa que ele está mais disposto a fazer. A gente se desgasta, a gente cansa, a consulta vira, a gente sai exausto. E o paciente não faz. E não vai fazer porque você não ouviu que ele não estava pronto. Você não ouviu o que ele tinha para dizer. As pessoas têm muitas razões para não mudar. Elas muitas vezes negam, elas não conseguem lidar com o problema. Elas fingem que aquilo não é com ela. Nós erramos porque nós muitas vezes abordamos a solução que a pessoa dá e não o problema. Pode pôr minha bolsa no chão aí se precisar, hein? A gente aborda a solução e não o problema. Então, vamos supor, às vezes a pessoa fala assim, todo dia quando eu chego em casa, eu pergunto assim, qual o seu hábito de ingestão de bebida alcoólica? Fala assim, todo dia quando eu chego em casa eu preciso de uma dose de uísque para relaxar. Quando eu olho com o olhar que eu fui treinada na faculdade, eu vou dizer assim, entendi, para relaxar. Dá para trocar por algo que tenha um pouco menos de álcool? Dá para intercalar com água? Dá para beber dia sim, dia não? Sabe o que eu estou dizendo para ele quando eu falo isso? Dá para você relaxar dia sim, dia não? Porque essa é a estratégia que ele encontrou para lidar com o cansaço. E eu não olho para isso. Então, dá um passinho só, bem pequenininho para trás e pergunta assim para ele. O que mais te relaxa além da bebida? Isso é lidar com o comportamento. É olhar para gatilho. É entender o que faz a pessoa ter aquele comportamento. E isso absolutamente não tem relação com duas coisas que eu quero deixar bem claro já. Com terapia, porque eu não vou tentar descobrir de onde vem a relação dele com a bebida, por que ele usa a bebida, ou chocolate, ou alguma coisa como recompensa. Eu não vou tentar entender a origem emocional dessas questões. Isso, se ele quiser entender, ele precisa ir para uma terapia. Não, eu não tenho competência para fazer isso. Agora, perguntar para ele o que mais relaxa ele além da bebida não tem nada a ver com terapia. Isso é a prática. Eu já ouvi coisas como, se eu sair para dar uma volta com o meu cachorro, se eu tomo um banho, se eu faço uma meditação. Já ouvi coisas como, se eu consigo com a minha esposa dar jantar para as crianças antes e depois eu e ela, a gente já janta mais tranquilo. Eu não sei, eu não tenho a solução e acho que esse é um aprendizado que nós temos que ter. Nós, como profissionais de saúde, temos parte da solução. Tecnicamente, eu sei o que essa pessoa tem que fazer, mas eu não tenho a menor ideia de como isso vai caber na vida desse indivíduo. Quais são as alternativas, qual é o acervo, quais são os recursos que essa pessoa tem para lidar com isso. Está fazendo sentido? E o segundo ponto que eu quero deixar claro, eu não sei de onde saiu isso, comportamento alimentar não tem absolutamente nenhuma relação com não prescrição de dieta. São coisas que se unem.
e trabalham juntas. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que se eu trabalho comportamento eu não prescrevo. Para tudo. Primeiro, eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer com o paciente quando ele entrar na minha sala. Eu não sei se eu vou pesar, eu não sei se eu vou prescrever, eu não sei se ela vai falar de comida. Porque às vezes quando eu pergunto o que te trouxe aqui, ela vai para um outro caminho, porque ela está vivendo outras questões. Às vezes, eu não vou prescrever, eu vou construir isso junto com o paciente. Se ele chega para mim falando que eu sou a 6ª nutricionista que ele já foi, que ele já fez 5 dietas, será que eu vou entregar a 6ª? Eu não quero que ele vá no 7º falando que eu fui a última. Eu não quero repetir o que já foi feito. E eu também não acho que nenhum dos meus outros 5 colegas não foram capazes de prescrever uma dieta factível para a pessoa. Só que isso não funciona para ela. Aí, nesse caso, a minha proposta vai ser diferente. Vamos tentar algo diferente? Vamos meta por meta? Por onde você quer começar? Eu quero começar bebendo mais água. Tá ótimo. Durante uma semana, essa é a meta. E depois, funcionou? Funcionou. O que a gente vai fazer agora? Puxa, eu quero começar a atividade física. Tá ótimo. Vamos começar a atividade física. E na 3ª semana, qual é a próxima meta? E devagar a gente vai construir a prescrição. Num passo a passo, etapa por etapa. Mas eu não posso dar para ela a meta de vamos beber mais água e mandar ela voltar daqui a um mês, concorda? Então eu quebro essa consulta em várias pequenas consultas. Está fazendo sentido? Para quem já atende, eu sei que é desesperador ouvir isso, porque a gente já tem um modelo todo quadradinho, bonitinho, né? Esquece isso, porque seus pacientes são únicos. Você não pode ter um modelo que funciona para todo mundo. Anamnese, composição corporal, recordatório de 24 horas, eu prescrevo uma dieta. Peraí, desculpa, todo mundo que entra no teu consultório, você faz seguir essa mesma sequência? São todos iguais? Só que nós não temos acervo para fazer nada diferente disso, porque a gente não aprendeu na faculdade a fazer nada diferente disso. A mudança muitas vezes invalida anos de comportamento que a pessoa teve. Então isso acontece muito com uma pessoa que fala de parar de fumar, por se eu posso agora porque eu não parei antes. Então são várias questões, falta de confiança, capacidade, a pessoa já tentou tantas coisas, ela já chega lá falando, você é minha última esperança. Por que ela fala isso? Porque ela já não acredita nela. Ela acredita que você vai poder resolver por ela. E desculpa, não vai. Porque no dia a dia é ela que vai comer, é ela que vai se organizar. As pessoas não resistem à mudança, mas elas resistem a serem mudadas. Guardem essa frase do Steve Covey: os portões da mudança só se abrem de dentro para fora. Enquanto o meu paciente não achar uma motivação, enquanto ele não achar algo que realmente seja forte, e isso é uma das coisas que a gente aprende quando a gente trabalha com comportamento, com o coach, não dá para ficar naquela resposta superficial. Eu vim aqui por saúde. Tá. E se você conseguir melhorar a sua saúde, o que você vai ganhar? Quais são seus projetos de vida que vão ser impactados? Quais são as pessoas importantes na sua vida que vão ser impactados? Quais são seus 3 principais valores? E como é que o que te trouxe aqui vai influenciar ou se relacionar com isso? A gente está com tanta pressa para seguir aquele protocolo de coisas, 38 perguntas da anamnese, a composição corporal, não sei o quê, que você pergunta o que te trouxe aqui? Saúde, tá ótimo, segue. Não segue. Esse primeiro ponto é o mais importante, a gente passa por ele muito rápido. Nós gostamos de acreditar que as pessoas são racionais, que informação gera mudança, que conhecimento é poder, que o medo muda. O medo muda, e isso é comprovado estatisticamente, 1 em cada 10 pessoas. E eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que passou por um susto, ou teve um pequeno infarto, ou fez um exame que deu algo super alterado, ou tinha uma suspeita, por exemplo, de câncer, depois viu que não era. Durante um período de tempo, essa pessoa mudou de hábito. Mas conforme ela foi se distanciando daquilo que deu medo nela, ela foi voltando ao hábito antigo. Alguém aqui já conhece gente assim? A gente sempre... E aí não adianta você falar para a pessoa, mas se você não controlar esse dia... Turma, eles sabem. O grosso eles sabem, é o que eu falei, a pessoa que fuma sabe que não faz bem para a saúde. E quanto mais você fala, mais você irrita. Porque não é disso que ela está precisando naquele momento. Ela está precisando de parceria para construir uma solução. As pessoas resistem quando elas não estão no controle, quando tem alguém mandando o que elas têm que fazer. E aí tem uma coisa muito legal que eu vou repetir, comece em casa. Vocês não vão mudar o comportamento da porta para dentro do consultório se vocês não começarem a mudar nas relações pessoais. Prestem atenção aonde as pessoas resistem, prestem atenção
quando vocês estão colocando pessoas em situações onde elas não têm escolha, elas não sabem o que está acontecendo. E as pessoas mudam quando elas querem, quando a mudança é importante para elas, quando elas sabem como e quando elas acreditam que podem. E esse passo é muito importante. Muitas vezes a gente precisa ajudar o nosso cliente, o nosso paciente a resgatar a confiança nele mesmo. Porque ele já passou por tantos profissionais ou por tantas coisas que ele já não acredita que ele vai ser capaz de mudar. De novo, voltando em uma passando por cima, né, de uma maneira mais rápida, mas um dos principais momentos do nosso atendimento é definir o que fez com que a pessoa procurasse a nossa ajuda. Tem uma pergunta que eu sempre faço para os meus pacientes, para tentar chegar numa camada que a gente fala mais profunda de motivação. Sabe por que isso é importante? Porque quando eu falo assim, saúde, poxa, na hora que eu olhar para aquela primeira torta de chocolate com aquela calda que eu amo, eu vou esquecer. Eu falo, segunda-feira eu penso na minha saúde, hoje eu vou comer o bolo. Eu vim aqui porque eu quero passar um verão sem canga, quero me sentir melhor. Tá ótimo, mas a hora que eu me deparar com aquele primeiro, filé parmegiana, uma coisa que eu adoro, eu lembro que eu tenho uma canga linda no meu armário. Segunda-feira eu penso nisso. Então as pessoas, quando elas não têm motivação forte, elas estão sempre permissivas, elas estão sempre cedendo e recomeçando o regime ou a dieta ou o programa na segunda-feira. Faz sentido? Porque a motivação não está forte. Eu sempre pergunto assim, quando a gente fala disso, qual é a sua fotografia? Você chegou onde você quer? O que você está vendo? Como você está vendo? Quem está do seu lado? Que roupa você está vestindo? E uma vez atendendo uma garota, ela falou assim para mim, meu guarda-roupa, eu perdi minhas roupas. Não que isso não seja importante, isso é importante. Mas isso tem que estar realmente ancorado em valores e princípios. Aí ela virou para mim, eu medindo ela, falei, qual que é a sua fotografia? Você chegou lá, o que você está vendo? Qual é a prova fotográfica de que você alcançou o seu objetivo? Ela olhou para mim e falou assim, uma árvore. Falei, como assim uma árvore? Ela falou, eu sou engenheira agrônoma e no meu trabalho eu preciso subir em árvores. E tem uma árvore no Parque Nacional de Campinas que eu nunca consegui subir. O dia que eu conseguir subir naquela árvore, eu vou saber que eu alcancei o meu objetivo. E o olho dela encheu de lágrima. Até então, ela só estava falando das roupas no guarda-roupa. Aí, nessa hora, não basta ajudá-los a achar uma motivação. A gente precisa ajudá-los a deixar essa motivação viva. Você tem uma foto dessa árvore? Ela falou, tenho. Vamos pôr de fundo de tela do celular? Porque na hora que ele sai do teu consultório, ele está numa bolha ali. Na hora que ele sai e começa a ser atropelado pela vida, pelas demandas, pelos e-mails, pelas mensagens, ele esqueceu. A gente precisa também ajudar os nossos pacientes, isso também é coaching, isso também é comportamento, a criar gatilhos que ajude a deixar viva essas motivações mais internas. Outra questão super importante, eu preciso aprender a identificar o estágio de prontidão para a mudança do meu paciente, do meu cliente. Porque a gente erra muito aqui numa questão. Nós partimos do princípio de que se a pessoa agendou, vai pagar a consulta, ela está disposta a fazer tudo que eu vou orientar. E não é verdade. Só 20% dos pacientes que vão a uma consulta estão verdadeiramente preparados, só 20% está verdadeiramente preparado para começar uma mudança. Eu preciso identificar, ele está em fase de pré-contemplação, contemplação, existe um modelo para isso, que é o modelo transteórico do Prochaska. Mais do que isso, eu preciso desenvolver uma série de competências. Empatia, que é diferente de simpatia, nós não sabemos ser empático. Empatia não é sentir a dor do outro, não é se colocar no lugar do outro. Ninguém sente a dor de ninguém. Eu posso passar a mesma dor que ela passou, o mesmo problema, eu vou sentir uma coisa, ela vai sentir outra. Empatia é sentir com o outro. E para ser empático, no momento que eu estou ouvindo uma história, eu preciso me conectar com as minhas dores, com aquilo que aquela história me remete. E deste lugar, onde eu me permito estar vulnerável, me permito me conectar com a minha dor, eu consigo ser empático com o outro. Nem sempre é fácil, porque nem sempre a gente teve as experiências que as pessoas tiveram. Para mim, por exemplo, é muito fácil me conectar e ser empático. Quando eu estava atendendo uma paciente que estava com princípio de anorexia, e um dia ela chegou e falou, essa semana foi péssima, eu não comi, eu regredi um monte. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, eu perdi o meu cachorro.
Eu e o Lanche, a gente teve durante 13 anos uma labradora, morreu já faz 10 anos, mas me doeu tanto que quando eu escuto essa história, não é que eu sei qual é a dor dela, mas é que ao ouvir isso eu me conecto com a minha dor, de quando eu perdi a minha labradora, e isso me permite ser empático. Quanto eu mais tiver vivido experiências, desafios, e quanto mais eu tentar o meu autocuidado e o meu autodesenvolvimento, maior vai ser a chance de, num momento do atendimento, eu conseguir me conectar com aquela dor. Porque eu também estou tentando mudar algo que eu não estou conseguindo, porque eu também perdi alguma coisa, porque eu também enfrentei alguma coisa parecida. Está fazendo sentido? Sim? Não tiver, vocês falam, hein? Escuta ativa. Hoje a gente não ouve, a gente só fala. De novo, eu não vou aprender a ouvir dentro do consultório, eu preciso começar a aprender a ouvir dentro da minha casa. Começa a fazer esse exercício. Quando o amigo vem te contar um problema, dividir alguma coisa, ao invés de entregar a solução, eu no teu lugar faria isso, ele não perguntou o que você faria, só escuta. As pessoas precisam de ouvidos. E quando você começa a fazer isso, não vão ser poucas as vezes que alguém vai levantar e sair do seu consultório falando, obrigado por ter me escutado. Porque hoje ninguém escuta. Reflexões perspectivas, então também é uma técnica onde eu repito aquilo que a pessoa falou para ela se ouvir. Presença. Eu só vou estar presente se eu estiver bem. Eu não vou estar presente no atendimento se eu estiver preocupado com a compra do supermercado, que eu tenho que pegar meu filho na escola, com o passaporte que vai vencer, com a vacina que eu tenho que tomar. Por isso que o autocuidado do profissional de saúde é tão importante. Não é porque a gente tem que ter o corpo perfeito, o corpo sarado, a dieta exemplar, não é isso. Mas é porque eu preciso estar equilibrada. Eu não cuido de ninguém se eu não estiver bem. Eu só levo as pessoas para o lugar aonde eu estou. Eu não vou estar presente, eu não vou conseguir ouvir, e eu não vou conseguir não julgar se eu não estiver bem. Então, a busca desse meu autodesenvolvimento, desse meu equilíbrio, faz com que eu consiga ser um profissional melhor. Tá? Por que eu falo muito disso? Porque eu acho que a gente muitas vezes foca tanto em cursos, especializações, pós-graduações, formações, e a gente olha tão pouco para nós. A gente se permite tão pouco tempo para esse autocuidado, porque a gente está tão preocupado em se desenvolver nessas outras áreas, só que ele também é muito importante para a qualidade do atendimento e do profissional que você vai ser. Tá? Fazendo sentido? O não julgamento, eu acho que é a base de todo o resto. Né? Acho que quando a gente consegue julgar menos, a gente consegue ser mais empático, a gente consegue ouvir, a gente consegue estar presente. Eu gosto muito desse vídeo porque eu acho que ele traz essa reflexão. Vamos ver se eu vou chorar ou se o vídeo vai passar. The airport, and they've got this deal for 5 donuts for $5, which is an awesome deal because it's pretty much the same price as buying 3 donuts anyway, so it doesn't matter. And I set my stuff down, and I pick up the paper, and I start reading the paper, and this guy sits down across from me, and so I, look over the paper, and he kind of gives me a bit of a smile, and give him a bit of a nod, and I go back to reading the business section. A little while later, I hear this rustling on the table, and I'm like, I look over, and the guy, he's got his hand in the bag of donuts. Okay, that's a bit weird, but it doesn't really matter. The guy looks like he's homeless. He probably needs more than I do. And I've still got 4 donuts anyways, and I'm not going to eat all 4 donuts, so what do I care? So I reach into the bag, and I grab a donut, and I start eating. And I go back to reading the paper. So I'm just getting into the social pages, and I hear this rustling on the table again. And I look over, and the guy's got his hand in the bag of donuts. Again! He takes a bite, and I'm like, what the crap? Now, I'm getting a bit angry, but the precedent has been set, and so I don't feel like I can say anything. But I reach into the bag a bit more aggressively, I take a bite, and I just shake my head like, whatever. So a few minutes have gone by, and there's this call on the loudspeaker for the next departure, and the guy gets up and starts gathering all his stuff, and he gets to the end of the table and he stops. And I see him out of the corner of my eye, and he reaches into the bag, and he pulls out the last donut. And I'm like, seriously? And he looks at me, he breaks it in 2, and he hands it to me. I reach out, and I take this half, and I'm in total disbelief. And he kind of nods at me, and he walks off.
hearing the absurdity of what's just happened, I hear the call for my flight. And so I get up, and I grab my bag, and I grab my jacket, and under my jacket is my bag of donuts. Not only was I eating that guy's donuts the whole time, and he didn't say anything, he took out his last donuts, and he broke it in half and gave it to me. Eu gosto muito desse vídeo porque ele traz essa primeira demonstração de quem estava julgando quem, né? Logo de cara. E uma coisa que eu acho importante de falar, porque quando eu faço, né, a minha imersão do método Lancha de coaching nutricional, as pessoas saem falando, então agora eu não vou julgar mais. Não, deixa eu falar, não dá. Nós somos humanos. Não existe eu não vou julgar. Não é sobre não julgar, é sobre a hora que eu perceber que eu estou fazendo um julgamento, eu escolho não agir baseado nesse julgamento e eu aumento a minha curiosidade. Então, nós levamos 7 segundos para formar a opinião de uma pessoa quando a gente a vê. 7 segundos. Na hora que eu percebo, nossa, lá vem esse paciente, já estou vendo que vai me dar trabalho. Por alguma razão, olhei, bati o olho, falei, ai, vai me dar trabalho. A hora que eu perceber isso, para e fala, o que será que ele veio buscar? Como é que será que eu posso ajudar? Quais será que são as histórias desse paciente? Então, a melhor forma de lidar com o julgamento é aumentar a curiosidade. Quanto mais curioso eu sou, menos eu julgo. Então, ao invés de eu já sair criando histórias, eu falo, pera, eu não sei. Por que será que essa pessoa está agindo dessa forma? O que será que está por trás desse comportamento? Faz sentido? E aí eu consigo diminuir o meu julgamento, quando eu aumento a minha curiosidade. Tá? E isso serve também para os alimentos. Eu sempre pergunto, o que é mais saudável? Pepino ou biscoito? Primeiro, se eu tenho uma paciente que come 15 pepinos, eu prefiro que ela comesse 3 biscoitos. Essa dicotomia de alimento saudável, não saudável, bom ou ruim, leva as pessoas a comportamentos errados. E tudo depende de um contexto. Quando eu falo aqui, é mais saudável, um suco de fruta natural, um refrigerante com açúcar. Todo mundo fala um suco de fruta natural. Eu estou no meio de um Ironman, no meio de uma maratona, uma pessoa tendo uma crise de hipoglicemia. É o suco que vai resolver? Não. A frutose é absorvida de forma muito mais lenta que a glicose. Precisa ir para o fígado para ser convertida em glicose para estar disponível. E um dia eu dando aula, uma nutricionista levantou a mão e falou, posso compartilhar o que acontece comigo? Eu falei, claro. Ela falou, eu sou diabética. Então, eu sempre ando com bala. E quando eu estou com colegas da área da nutrição, que eu abro a bolsa por alguma razão, não tem uma vez que alguém não olha para mim e fala, nutricionista, com bala na bolsa. Ela fala, e essa bala já me salvou muitas vezes. Esse é um dos pilares do tratamento do Ambulim, do Ambulatório de Transtornos Alimentares, do HC da USP. Eliminar essa classificação, ajudar os pacientes a entenderem que não existe alimento bom ou ruim, porque isso faz com que as pessoas, muitas vezes, desencadeiem comportamentos extremos. Putz, eu não posso comer o chocolate, eu não devo comer o chocolate. Na hora que ela come o chocolate, ela fala, já estraguei mesmo, então agora vai a caixa. Que aí eu me livro disso. Faz o tal do dia do lixo, porque ela acha que é ruim. O dia que ela se permite um hambúrguer, ou uma batata frita, ou que ela vai num lugar e come uma coisa mais calórica. Gente, para mim, quando você vai num lugar, para mim, para o lanche, é o dia do luxo. Essa semana a gente foi, sem celular, num restaurante gostoso, comer uma comida gostosa, tomar um vinho. Não é dia de lixo, é dia do luxo. Mas como na cabeça da pessoa ela não pode, aquilo não é saudável, virou dia do lixo. E essa história de alimento bom ou ruim desencadeia esse ciclo de consumo, culpa, recompensa. Então, a pessoa tem um alimento proibido, um alimento que é ruim, ela fica tentada àquele alimento, chega uma hora que ela não aguenta por alguma razão e ela se permite, ela tem um prazer seguido de culpa, frustração. A melhor maneira dela ter uma recompensa imediata é ela se permitir de novo. E aí ela fica nesse ciclo, normalmente são alimentos mais calóricos, que têm esse sabor, né, essa hedonidade, esse prazer, e ela fica ali até o fim do alimento, ou porque ela tem um prazer em terminar o alimento, ou porque ela pensa assim, deixa eu acabar logo com essa caixa de chocolate, ou com esse ovo de Páscoa, que amanhã não tem mais a tentação. Mas por que é tentação? Porque na cabeça dela é proibido. Um outro pilar para tratamento de compulsão alimentar, ao contrário do que as pessoas pensam, não é tentar o autocontrole ou ter disciplina. Não, não. Um dos pilares do tratamento da compulsão alimentar é permissão.
Só que não adianta eu permitir o meu cliente, o meu paciente, ele tem que conseguir se permitir, a gente precisa ajudá-lo nisso, trabalhar isso com ele. Como é que a gente cria novos hábitos? Isso é uma outra ferramenta, uma outra estratégia que a gente usa. Como é que é o hábito? Eu tenho um gatilho, uma rotina, uma recompensa. Eu estou estressado, eu bebo álcool, isso me relaxa. Qual a forma mais rápida da gente criar um novo hábito? A forma mais rápida da gente ajudar o paciente a mudar? De novo, isso é comportamento, a gente não aprende na faculdade. Eu estou estressado, eu saio para caminhar, isso me relaxa. Eu estou estressado, eu tomo um banho, isso me relaxa. Eu estou estressado, eu ligo para um amigo, isso me relaxa. E assim por diante. Então, o que a gente leva, né, muito daqui? Primeiro, ajudar o paciente a se permitir com consciência e não com culpa. Porque a hora que ele se permite com consciência, ele vai comer um bombom e ele vai conseguir ficar em um bombom. Porque não vai vir aquela frustração, aquela culpa, aquela necessidade de recompensa, ou aquela ideia de deixa eu acabar logo com isso. Porque quanto mais rápido eu acabar com isso, mais rápido eu me livro dessa tentação que está aqui na minha frente. Tudo bem? 2, ajudar o nosso cliente, o nosso paciente, o nosso aluno a gerenciar o seu estado emocional de outras maneiras. Na pandemia isso foi muito difícil, porque a única coisa que sobrou para as pessoas fazerem foi comer e beber. Então, o que eu posso fazer quando eu estou muito cansado? Puxa, pegar um teatro, ir no cinema, assistir um show, encontrar os meus amigos. Era muito difícil você virar para a pessoa e falar, o que mais você pode fazer quando você está triste? Que não tomar um pote de sorvete. Que outra coisa te dá prazer? E às vezes vocês vão se deparar com situações que as pessoas vão dizer, puxa, eu não sei o que mais me dá prazer além da comida. Porque a vida dela está tão difícil. E aí você chega e você quer colocar ela numa camisa de força na dieta, sendo que o único prazer que ela tem ali naquele momento, por razões pessoais ou por coisas que ela está vivendo, é comer. Então, ajudar as pessoas a... É o que eu falo, dá um passo para trás. Entende que por trás daquele comportamento tem um gatilho, tem uma razão. Quando a gente descobre qual é o gatilho, a gente consegue ajudar essa pessoa a construir um novo hábito. Buscar novas estratégias para criar novos hábitos. Mudar esse mindset. Nós precisamos, nessa questão, ajudar os pacientes a entrarem mais na rotina. Quer ver? Eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. O paciente chega à conclusão que ele precisa tomar mais água. Então agora eu vou tomar mais água. Isso é uma meta bem traçada? Não. O que é mais água? Quanto ele está tomando? Eu tenho sempre que sair do que ele está fazendo, não do que é o ideal. Porque se o ideal para ele é 2 litros, ele está tomando um copo, não dá para passar de um copo para 2 litros. Como é que você vai lembrar de tomar água? Você vai baixar um aplicativo? Pega o celular então, baixa o aplicativo agora. Eu vou fazer exercício 2 vezes por semana. Ótimo, que horário? Vou treinar à noite. Aonde? Tem uma pergunta que a gente esquece de fazer, que é fundamental para as nossas metas darem certo. O que tem que acontecer para isso dar certo? Você vai treinar 2 vezes por semana depois do trabalho, o que tem que acontecer para isso dar certo? Porque aí ele vai lembrar, putz, eu tenho que sair até às 5. Eu tenho que levar a minha mala de ginástica. Ótimo, que hora você vai arrumar a mala de ginástica? De manhã dá tempo ou você sai corrida, é melhor deixar junto com a chave do carro na noite anterior? Eu vou comer mais fruta. Quem compra? Quem lava? Quem descasca? Então sabe o que vai acontecer? Ele vai lembrar de comprar mais fruta, vai jogar tudo no lixo porque ninguém limpou, ninguém lavou, ninguém descascou. Ele vai voltar para você, todo mundo balançando a cabeça, né? Todo mundo já passou por isso. O paciente fala, não compro mais, porque eu compro e jogo fora. Por quê? Porque a gente não ajudou a pensar no passo a passo para aquela nova meta funcionar. E aí, quando vocês começam a pensar nesse passo a passo, olha como é difícil quando a gente dá um monte de meta de uma vez para ele fazer. Ele não vai conseguir lembrar. Gatilhos, lembretes, alarme, post-it. Eu vou comer mais devagar. Como é que você vai lembrar? Eu tenho uma caixa de elástico de dinheiro na minha gaveta. Quer comer mais devagar? Quero. Com que mão você leva o garfo à boca? Com a direita. Dá a mão direita aqui, eu ponho um elástico de dinheiro no pulso dele. Não tira esse elástico por um tempo. Você só vai lembrar de comer mais devagar a hora que você já tiver acabado de comer e todo mundo ainda estiver comendo. Com esse elástico, toda vez que você levar a mão à boca, você vai olhar, você vai ver o elástico, simplesmente ele vai servir para te lembrar. Solta o garfo. Mastiga, engole, depois você pega de novo. Criar gatilhos, criar ações
que ajudem as pessoas a saírem do modo automático e trabalhar a resiliência. Quanto mais resiliente ele for, mais rápido ele volta para a dieta, para a rotina de exercício, quando ele tiver recaída. Só tem um probleminha em tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu não aprendi nada disso na faculdade, vocês aprenderam? Eu não aprendi a ajudar meu paciente a se permitir, a construir novos hábitos, a criar gatilhos, a entrar na rotina, dar um passo para trás para olhar para o comportamento. E tudo isso são estratégias que podem me ajudar na hora da prescrição. De novo, não tem, ou eu faço isso ou eu faço prescrição. Não é isso. Isso, inclusive, pode me ajudar na hora da prescrição e para o plano dar certo por mais tempo. E foi por isso que eu fiquei muito tempo, como eu falei para vocês no começo, me formei em 2018, só fui trabalhar como nutricionista em 2015. Porque eu fui fazer curso, fui estudar comportamento, fui fazer formações em coach. Foi aí que eu comecei a pensar numa outra maneira. Como é que eu posso fazer isso funcionar? E daí que surgiu, inclusive, um coaching nutricional. Então, o coaching, na verdade, ele não é uma estratégia para fazer as pessoas, para a gente convencer as pessoas a fazerem o que elas não querem. Mas ele é uma estratégia, primeiro, para ajudar as pessoas a descobrirem a verdadeira motivação. E essa motivação tem que ser delas, não tem que ser minha. Eu, como profissional de saúde, posso me sensibilizar se o meu exame de colesterol der alto. Mas uma pessoa que não tem sintoma, que não vê nada, é tão difícil para a pessoa, às vezes, se sensibilizar, a não ser que ela tenha tido um caso, perdeu o pai, o Lancha, por exemplo, perdeu o pai. Quando ele tinha 23 anos, o pai dele infartou, com 56, um infarto fulminante, e ele tem, geneticamente, um colesterol alto. Isso o sensibiliza, porque ele perdeu o pai muito cedo. Então, isso marcou ele de uma forma, e ele também é profissional de saúde, e isso sensibiliza a ponto dele ser super disciplinado com alimentação, com exercício, e com tudo que ele precisa fazer para manter esse colesterol mesmo geneticamente alto, dentro dos limites de controle, porque também não quer tomar nenhuma medicação que tenha os efeitos colaterais, enfim. Então, eu não sei a história de vida do meu paciente. Eu não sei o que vai sensibilizá-lo. Então, o primeiro passo é isso. O segundo passo, entender que força, medo, informação não muda as pessoas. As pessoas têm a informação. O que ajuda as pessoas a mudarem é uma outra teoria. E o primeiro passo para a mudança é relação, rapport, é criar vínculo com alguém. Quantas vezes você já não foi num profissional super bambambam, e esse profissional, você saiu de lá, pegou tudo que ele escreveu no receituário, jogou fora e falou, ele nem olhou no meu olho, ele olhou para mim. E quantos de nós não temos profissionais da saúde na família, que às vezes eram pediatras, ou homeopatas, alguém que está lá na família há muito tempo, às vezes é um ortopedista, mas é uma pessoa que você confia tanto, você sabe que ela está preocupada com o que é melhor para você, que você pode ter uma dor de barriga para ela que você liga. Isso é rapport. Nós precisamos criar vínculo, criar conexão com os nossos pacientes.